125. Salmos 125. Amém? Todos, Salmo é fácil de achar, né? Então é rapidinho. Salmo 125, diz assim a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Obrigado, Deus, por tua palavra. Fale ao nosso coração, Deus, que o Senhor encontre corações abertos, Pai, mentes abertas para ouvir a Tua voz e a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Acho que dá para diminuir um pouco o volume, estou dando uma microfonia aqui em cima. Esse texto fala de um momento muito específico, do Salmo 120 ao Salmo 134, esses salmos são conhecidos como salmos ou canções de romagem, ou canções de peregrinação, cânticos de peregrinação, porque eles eram cantados pelos judeus, que pelo menos 3 vezes ao ano precisavam sair da sua casa, do lugar onde moravam, em torno de Israel, e peregrinar até Jerusalém. Durante esse processo, nesses 3 momentos do ano, em 3 festas, em 3 celebrações anuais, eles precisavam sair da sua casa e ir até Jerusalém, celebrar em comunhão com toda a congregação de Israel, juntos. E enquanto eles iam da sua casa a Jerusalém, o que eles faziam? Eles cantavam. Eles cantavam. E aí já sai uma lição para nós. O que a gente faz quando sai da nossa casa para vir adorar ao Senhor? O que a gente faz, irmãos? Reclama, xinga, se atrasa, corre, pensa na conta atrasada. Eles, irmãos, saíam da sua casa em direção ao lugar em que o Senhor queria congregá-los, e eles iam cantando, cantando. Essa era a maneira que eles iam ao culto, essa era a maneira que eles iam 3 vezes ao ano. As festas eram a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Nessas 3 datas, todo judeu, com exceção, claro, de mulheres grávidas, de pessoas que tinham alguns problemas, claro, que não eram, nem todos 100% iriam, tinha uma minoria que não conseguia ir, mas todos que tivessem condições deveriam sair da sua casa e ir a Jerusalém adorar juntos. E nesse percurso eles iam cantando, eles iam adorando, eles iam tocando a viagem e buscando ao Senhor. Essa era a maneira que eles faziam, que eles viajavam. E já fica uma lição para nós. E então, do Salmo 120 ao 134, quando foi organizado o livro de Salmos, propositalmente eles reuniram esses 15 salmos juntos, para identificar esse trecho, esse percurso aí, esse pedaço do livro, como os cânticos de peregrinação. Cânticos de peregrinação. E quando eles
esses salmos, simplesmente com essa informação, quando a gente olha agora para esses salmos com essa ideia, a gente já começa a enxergar coisas aqui que a gente não via antes. A gente já começa a perceber coisas que não eram tão claras. Uma das coisas que a gente vê logo de cara é que quando eles cantam, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando eles cantam isso, irmãos, eles não estavam em segurança dentro de Jerusalém. Eles não estavam em um lugar seguro. Aonde eles estavam? Eles estavam peregrinos, caminhando, correndo riscos. Eles estavam em um lugar que ainda era perigoso. E então, enquanto caminhavam, eles diziam, os que confiam no Senhor. E algo já muito claro nos surge aí. Porque a gente gosta de cantar confiança. A gente gosta de ser confiante quando as coisas estão bem. Mas esse salmo, ele fala de confiança no momento em que ainda havia risco. Ele está falando dos que confiam no Senhor, apesar dos riscos, apesar dos pesares, dos percursos. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Eles não se abalam, eles são inabaláveis. Inabaláveis. E a gente então percebe que esse salmo, ele é um salmo, na verdade, um salmo de conforto. Ele é um salmo para aquela pessoa que está ainda apreensiva com o caminho. Ele é um salmo para aquele que ainda está correndo risco, peregrinando à noite. É aquele que ainda corre o risco ainda de se dar mal. E o que ele canta? Ele canta para si mesmo, os que confiam no Senhor. Muitas vezes a gente canta esses salmos, a gente vai ao livro de salmos quando estamos felizes. Mas esse salmo é um salmo de fortalecimento. Ele não é um salmo para quem está com a vida toda certa. Ele é um salmo para quem está passando por um momento ainda de perigo, um momento ainda delicado. Ele é um salmo de conforto. E essa segurança que o salmista fala, ela se baseia no fato de que Deus preparou um lugar seguro para nós. Que lugar é esse? Jerusalém, o Monte Sião. E diante disso, irmãos, a gente percebe que esse salmo, ele tem uma aplicação direta na nossa vida. Direta, diretíssima. Porque hoje, nós, pela Bíblia, somos vistos como peregrinos nessa terra. E para onde a gente está indo, irmãos? Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa direção? Para onde a gente está caminhando? Até chegar, né? Como diz a música. Eu vou, até chegar lá. Até chegar na Nova Jerusalém, até se encontrar com o Senhor, até estar diante dEle, até entrar naquele lugar que Ele preparou para nós, que Ele tem preparado para nós. Esse salmo, ele tem uma aplicação direta na nossa vida, porque hoje nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos essas pessoas que estão caminhando e caminham ainda em uma condição onde a segurança não é garantida, onde a segurança não é uma certeza. E o nosso cântico, a nossa canção deve ser como a do Salmo 125, deve ser de confiar no Senhor, de confiar no Senhor que permanece, que nos faz permanecer inabalável, inabalável. Então, quando a gente vai procurar entender um pouquinho mais, a gente conclui logo de cara, irmãos, que muitas vezes aquele desânimo que a gente tem quando a situação fica difícil, aquela vontade de desistir, ou aquela situação onde parece não ter mais chão, o que a gente precisa fazer é o que diz esse versículo 1. A confiança do Senhor torna a nossa alma inabalável. Nos torna
irmãos, obstinados, a confiança no Senhor nos fortalece e nos revigora. Eu não sei como tem estado a tua vida, como tem sido o teu ânimo, se as coisas têm acontecido, se as coisas estão dando certo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A confiança do Senhor é o que nos faz permanecer de pé. Permanecer de pé. A certeza no Senhor, que o Senhor é conosco, é o que nos faz permanecer de pé. No Salmo 122, volte algumas páginas aí na sua Bíblia, a gente percebe um Salmos agora de Davi, que Davi escreve em uma das suas peregrinações a Jerusalém. O Salmo 122 também é um cântico de peregrinação, é um cântico de romagem. E olha o que Davi fala indo para Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Olha o cântico de Davi, irmãos. O que ele fala? Ele fala, olha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando chegou o dia de voltar a Jerusalém, de ir a Jerusalém, de voltar para casa, e ele fala, olha, nós paramos às portas da cidade, e ali, ele recita, ele fala, Jerusalém, construída como uma cidade fortificada, como um porto seguro, como uma cidade segura, como um lugar bem sólido, aonde as tribos do Senhor se reúnem para adorar, para adorar. E é assim, irmãos, é assim que deve ser a nossa mentalidade como peregrinos nessa terra. Estamos indo para um lugar aonde o Senhor vai nos dar toda a segurança. Mas até lá, o que a gente faz? A gente confia. A gente confia no Senhor. O versículo 2 do Salmo 125, ele fala o seguinte, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. O salmista fala aqui que Deus se coloca como sentinela inviolável em volta do seu povo. Quando a gente olha para a geografia de Jerusalém, a gente vai perceber que para o leste, para o oeste e para o sul, Jerusalém é cercada por colinas rochosas. Em 3 dos 4 lados, a gente simplificando aí a geografia, em 3 dos 4 lados, Jerusalém é cercada por 5 colinas rochosas gigantescas. Ou seja, por todos esses lados, praticamente estrategicamente impossível entrar em Jerusalém. Além desse cercado de colinas rochosas, ainda havia um muro. Ainda estava lá um muro de Jerusalém, um grande muro. Um muro gigantesco, que cercava a cidade. E então, por todos esses lados, a cidade ela era inviolável. Porém, pelo norte, Jerusalém também tinha colinas. Em toda a sua volta haviam colinas, mas as colinas do norte, não eram colinas rochosas. Elas eram apenas colinas íngremes. Elas tinham só uma elevação, elas eram mais planas do que as outras. E então, ali era o que poderia ser visto como ponto fraco de Jerusalém. Ou seja, colinas íngremes que davam um domínio estratégico total para o povo judeu que estava em Jerusalém. Esse era o ponto fraco. E então, eu quero que você pare e pense, porque essa semana eu fiz o exercício de botar no Google Maps e escrever lá Monte Sião, largar o bonequinho em cima, e ele caiu lá em cima do monte. E em cima do monte dava para você ver praticamente toda a geografia ao redor, e você consegue ter uma ideia do que
o salmista tinha em mente quando escrevia isso aqui. Claro, já mudou muita coisa, mas você ainda consegue ter algo próximo. E então a gente para e pensa, alguém dentro de Jerusalém, qual era a sensação que ele tinha quando olhava ao seu redor? Era a sensação de segurança absoluta. Ninguém consegue entrar nesse lugar. Ninguém entra aqui. Essa cidade aqui é um forte impenetrável. Aqui nós estamos seguros. Aqui nós estamos seguros. E então, tendo isso em mente, irmãos, o salmista fala assim, ó, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Essa era a ideia que o salmista queria trazer para aquelas pessoas. Como você se sente lá dentro de Jerusalém, quando olha ao redor e vê aquelas sentinelas gigantescas, intransponíveis, assim é o Senhor em volta daquele que é seu. Assim o Senhor está cuidando daquele que é seu. Assim o Senhor protege, meu irmão. É desse jeito. E a gente percebe que ali no Salmo 121, irmãos, nós temos um texto que faz um certo paralelo com essa ideia. No Salmo 121, o salmista fala o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha só o que o salmista fala aqui, irmãos. Quando ele está cantando esse salmo aqui, aonde ele está? Também caminhando para Jerusalém. Porque o Salmo 121 também é um salmo de romagem. É um salmo que está sendo cantado de alguém que está indo em direção a Jerusalém. E então, indo em direção a Jerusalém, o que ele avista? Ele avista a região montanhosa de Jerusalém. Vários montes agrupados, formando aquela região toda, e lá no meio, Jerusalém. E então, ele canta esse salmo: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É muito interessante porque o salmista aqui, ele inverte, ele faz uma volta. Ele parece que está caminhando numa direção, porque ele parece que está falando o quê? Olha, eleva os meus olhos para o monte e pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele fala, o meu socorro não vem dos montes. O salmista está falando, apesar da sensação de segurança que nós temos em Jerusalém, apesar da sensação de estabilidade, de garantia, de segurança, a minha segurança, o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. E é isso que o salmista fala aqui. E vem do Senhor o quê? Que fez esses montes. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. É do Senhor que vem a minha segurança. E por que ele fala isso? Você já parou para pensar por que aqui ele fala isso? Esse salmo aqui, a maioria dos especialistas acredita que ele foi escrito depois que o povo de Israel voltou do cativeiro na Babilônia. Depois que o pessoal voltou do cativeiro da Babilônia. Antes do pessoal ir para o cativeiro na Babilônia, a liderança de Israel dizia o quê? Jamais seremos derrubados. Jamais seremos vencidos. Jamais seremos derrotados. A Babilônia vem, conquista Israel, leva o povo escravo, e lá eles ficam 70 anos. 70 anos. Eles voltam para casa depois de 70 anos, e agora eles olham para aqueles montes e dizem o quê? Elevo os meus olhos ao monte. De onde vai vir o meu socorro? Não vem dos montes, vem do Senhor. É o Senhor quem me garante.
enquanto eu confio no meu braço, enquanto eu confio naquilo que o Senhor me deu, enquanto eu confio naquilo que está à minha volta, não há segurança. Não há segurança. Eu acho que é o Salmo 127, também salmo de romagem, que o salmista fala o seguinte aí, este é de Salomão: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista fala: olha, o meu socorro vem do Senhor. Apesar das coisas materiais me darem segurança, apesar dos recursos que o Senhor tem nos dado, nos darem uma certa segurança, apesar das coisas estarem confortáveis, a nossa segurança está no Senhor. É Ele quem nos mantém de pé, é o Senhor quem nos mantém inabaláveis. É o Senhor que se coloca como sentinela impenetrável à nossa volta. Não são as coisas que Ele nos deu, não são o que nós temos, não é o lugar aonde a gente está, mas é o Senhor. É o Senhor que faz essas coisas na nossa vida. É o Senhor quem nos mantém de pé, irmãos. Nos mantém de pé, sabendo que este foi o momento que esse salmo foi escrito. A gente então lê o versículo 3 e consegue entendê-lo, porque até então ele era nós estávamos quase incapazes de entendê-lo. Você vê aí o salmista falando: olha, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. E então ele entra no verso 3 e diz: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Parece que a mudança foi tão agressiva, que às vezes a gente não consegue entender como de um cântico, de uma poesia, ele vai para um filme de terror. E a gente consegue perceber isso quando a gente então enxerga o momento em que o Salmo foi escrito. Porque diante desse momento, que é o quê? Esse momento aqui do Salmo 125, estão aí vivendo os dias de Neemias. Os dias que o povo volta do cativeiro da Babilônia, e Neemias então reúne o povo, começa então a reconstruir os muros de Jerusalém. E o que acontece quando ele está reconstruindo os muros? Se levantam inimigos, se levantam uma vizinhança que não se agrada da situação, e eles como é que então reconstroem os muros? Com a espada numa mão e com a ferramenta de construção na outra. E assim eles iam reconstruindo os muros. Quando eles terminam de reconstruir os muros, reformam um pouco da cidade, então chega aí um personagem ilustre, o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué, ele encontra nas ruínas uma cópia da lei do Senhor, uma cópia do Pentateuco. E então eles reúnem todo o povo fica em pé, enquanto o sumo sacerdote Josué lê a lei do Senhor, lê o Pentateuco. E naquele momento, registrado ali no capítulo 9, se eu não me engano, do livro de Neemias, irmãos, acontece um reavivamento no povo de Israel. Um reavivamento. O Senhor traz eles para casa, eles reconstroem a cidade, eles reconstroem o lar, eles voltam para a palavra, e o Senhor reaviva o coração daquele povo. E eles então se dobram na presença do Senhor, e o Senhor levanta eles de novo como uma nação de fé. Uma nação de fé. E então, sabendo disso, irmãos, o salmista, então, vivendo nesse momento, ele escreve esse versículo 3, e dizendo que o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. Ele está falando aqui, irmãos, que pode vir tempo ruim. Pode acontecer coisas que nós não esperamos. Pode acontecer coisas que parecem que não têm solução. Vão acontecer coisas que nós não temos como prever, que nós não temos como nos proteger, e que nós vamos passar por elas. Mas saiba de uma coisa:
Isso não dura para sempre, porque o Senhor nos mantém inabalável. O Senhor nos mantém inabalável. Ele fala aqui agora, irmãos, olha, com fé, sabendo que passaram por aqueles 70 anos de escravidão. 70 anos, ele fala, olha, o Senhor é quem nos mantém de pé. É o Senhor que nos mantém inabalável, foi Ele quem nos permitiu, quem nos deu força de cruzar esses 70 anos e voltar para casa. Saiba de uma coisa, meu irmão, a coisa está feia agora. Pode ser que a situação esteja ruim, pode ser que você esteja passando por um momento muito difícil, mas saiba de uma coisa, meu irmão, isso vai passar se você confia no Senhor, porque você não vai ser abalado. Não vai ser abalado, porque o Senhor vai te proteger e Ele vai te manter de pé, meu irmão. Porque você confia nele, você está sendo edificado sobre a rocha. E pode a chuva vir, pode a tempestade vir, as águas baterem, mas você não vai ser derrubado. O salmista está falando aqui, olha, o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor. E essa confiança dele, irmãos, ela é reforçada nos versos finais. Ele reforça isso nos versos finais. No versículo 4 e 5, que são os versículos finais, o salmista fala sobre os bons e os maus. E é difícil entender quem ele tinha em mente quando ele classificava aí esses dois grupos de pessoas. Mas ele diz aqui algo que é muito interessante, principalmente sobre os bons. Ele diz assim, ó, faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Bons e retos de coração. Isso é uma frase, isso é uma declaração muito forte para o momento que eles viviam. Muito forte. Se a gente olhar para o povo de Israel, enquanto eles estavam cativos na Babilônia, a vista, a ótica que a gente geraria sobre eles não há mais, nas palavras dos nossos dias, não há mais crente entre eles. Essa seria a nossa percepção. Quando a gente toma um exemplo, deste mesmo que eu citei agora, o sumo sacerdote Josué, que leu a palavra depois dos muros reconstruídos. Esse sumo sacerdote Josué, lá no livro de Zacarias, se você conseguir abrir aí a sua Bíblia no livro de Zacarias, profeta Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 3, ele fala sobre como o sumo sacerdote Josué estava durante o período de escravidão na Babilônia. E a gente então começa a ter uma ideia de qual era a situação espiritual do povo de Israel nesse período. Olha o que diz aqui sobre o sumo sacerdote Josué. Este que saiu da escravidão e leu a palavra lá no livro de Neemias. O profeta Zacarias fala assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E Josué disse a ele, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora vestirei com roupas finas. Irmãos, essa aqui era uma visão espiritual da condição do sumo sacerdote Josué.
E qual era a condição dele? Ele estava diante do Senhor com roupas muito sujas. Isso dispensa comentários, irmãos. A gente já sabe que espiritualmente o sumo sacerdote estava enlamaçado dos pés à cabeça. Essa era a condição do sumo sacerdote. Agora você imagina o povo. Agora você imagina o povo que lá ficou 70 anos como escravo. Não havia vida espiritual, irmãos. Não havia nada, ali era um esforço absurdo de algumas poucas exceções de pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor, como a gente vê o exemplo de Daniel, de Misael, Ananias e Azarias, como a gente vê alguns poucos exemplos que conseguiram permanecer puros. Mas de forma geral, o povo estava apodrecido dos pés à cabeça. E aqui a palavra fala que o Senhor fala ao anjo: tirem a roupa dele e coloquem roupas finas. E ele diz: agora eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora a vestirei com roupas finas. Então, este foi o povo que voltou para Jerusalém. Este foi o povo que voltou para casa. E este foi o povo que, quando o sumo sacerdote Josué leu a palavra, meu irmão, se arrebentaram. Este foi o povo que se reavivou na presença do Senhor. E este é o povo que agora o salmista fala o seguinte: faze o bem aos bons e aos retos de coração. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que por termos feito alguma besteira no passado, ou porque neste momento talvez a gente esteja fazendo alguma besteira, que não há mais solução. Muitas vezes nós pensamos: eu já me afastei tanto do Senhor, eu já fiquei tanto tempo longe da presença do Senhor, que eu não consigo mais renovar o meu coração. Muitas vezes nós pensamos, e eu quero que você imagine, meu irmão, alguém que está lá 50 anos escravo, 60, 67, 69, 70 anos escravo, sem buscar ao Senhor. E então, o Senhor faz com que ele volte para casa, chama ele de volta, o Senhor o renova, a palavra entra no coração, o Senhor o restaura, e agora este mesmo vai até a casa do Senhor cantando: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, são como os montes de Jerusalém, eles não se abalam. O Senhor é quem me protegeu, o Senhor é quem me manteve de pé. Eu estive longe, o meu coração esteve longe, eu estive afastado do Senhor, eu estive distante do Senhor, mas foi o Senhor quem me poupou, foi o Senhor que me cercou, foi Ele que se colocou como sentinela inviolável à minha volta. E mesmo quando eu estava enlamaçado, sujo dos pés à cabeça, o Senhor renovou a graça sobre a minha vida. E agora o salmista fala: faze o bem ao Senhor, aqueles que são retos de coração. Sabe de uma coisa, meu irmão? Não tem caso que o Senhor não possa resolver. Não tem caso que o Senhor não traga de volta. Não tem situação que o Senhor não restaure. Não tem condição que o Senhor não coloque a mão e não resolva. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele pode todas as coisas. Ele é Deus poderoso, meu irmão. E saiba de uma coisa, que se hoje você está aqui, meu irmão, se hoje cada um de nós está aqui, é porque o Senhor guardou a nossa vida. Porque dia após dia, todo ser humano tem um desejo violento de voltar para o mundo e deixar o Senhor. Mas sabe o que o Senhor faz, meu irmão? O Senhor se coloca à nossa volta
e nos protege, guarda o nosso coração, o Senhor guarda a nossa vida, o Senhor nos guarda, e a gente hoje pode cantar como o salmista: os que confiam no Senhor não se abalam. Os que confiam no Senhor não descansam, não se cansam e seguem em frente. Pode parecer que não tem solução, pode parecer que não tem saída, e pode passar o tempo, e o tempo vai passar, mas o que o Senhor começou, Ele quer concluir, meu irmão. Ele quer concluir. Saiba de uma coisa, meu irmão, eu não sei o que vai ser, meu irmão, mas saiba de uma coisa: hoje é o momento, irmãos, da gente pegar o nosso coração e trazer de volta a palavra do Senhor, trazer de volta a presença do Senhor, fazer o que esse povo fez. Um povo que reconheceu: eu me desviei, mas o Senhor se acampou ao meu derredor, à minha volta, e me protegeu. Sentinela inviolável foi o Senhor na minha vida, guardou em todas as situações e me trouxe de volta, até que eu tivesse oportunidade de ajustar a minha vida na presença dEle. Saiba de uma coisa, meu irmão, esse reto e bom de coração aqui não era uma pessoa perfeita. Não era uma pessoa perfeita, não era uma pessoa, meu irmão, que fez tudo certo. Esse aqui não foi o Daniel, esse aqui não foi o Ananias, não foi, meu irmão. Esse aqui foi um daqueles que se perdeu, mas o Senhor trouxe de volta. E hoje ele canta: faze bem ao Senhor aqueles aos quais o Senhor endireitou o coração. Que hoje o Senhor possa endireitar o nosso coração, meu irmão. Que hoje o Senhor toque a nossa vida e nos coloque em direção ao nosso objetivo, coloque em direção a Jerusalém, nos coloque em direção à nossa casa. Que hoje a gente saia daqui, irmãos, talvez você tenha vindo chorando, talvez você tenha vindo murmurando, reclamando, mas que a gente saia daqui hoje, irmãos, cantando como o povo fazia depois de ter sido restaurado pelo Senhor. Que a gente saia daqui não para a nossa casa física, mas que a gente saia daqui caminhando para o céu, meu irmão. É isso que a gente tem que fazer, meu irmão. Esse é o dia, irmãos, que a gente abriu a palavra e o Senhor falou ao nosso coração, que Ele nos trouxe de volta. Não importa o quão distante ou quão perto você está, meu irmão, corra em direção à palavra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé.